Nossa ciência é a física da energia elétrica. Powered by Translate. Sua fonte, sua natureza, seus fenômenos, sua produção em nosso universo elétrico. A ciência de campo da água elemental e a produção de eletricidade. O mistério da água é resolvido pelo Joe Cell. Por Lynn Eykamp, física etérea. Aprox Joe Boker, físico etéreo. Senhor, o mistério da água persiste porque a ciência só colocou 2 eletrodos na água. O Joe Cell coloca mais eletrodos e placas neutras em um padrão semelhante a uma antena geométrica na água. Isso expõe a natureza manipulada e o fracasso da ciência ao declarar a teoria do H2O como um fato aceito sem qualquer compreensão real da eletricidade usada no experimento. Descobrindo a verdadeira natureza da eletricidade DC e AC da alquimia dos metais na bateria de Baghdadi. Redefinindo o experimento de eletrólise enganosa como um prelúdio para a física da eletricidade que define a matéria. O experimento de eletrólise do ensino médio como a base falha da física moderna. Nossa programação para confiar na ciência como sendo conhecimento coletivo da humanidade pode ser declarada fundamentalmente falha ou mesmo falsificada por omissão em relação ao experimento de eletrólise do ensino médio. Nossas ciências, incluindo física, química, astronomia, geologia e biologia, são todas baseadas neste experimento simples do ensino médio de colocar 2 eletrodos na água para gerar 2 gases. Toda a ciência de partículas e outras teorias do caos se originam de 2 partes H e uma parte como água. A matriz de água com o elétron reivindicado como a única fonte de energia em nossos experimentos e modelos científicos. Vamos usar a ciência de questionar tudo para entender o que os alquimistas chamavam de adicionar fogo à água. Onde o fogo é definido como incorporando energia, vontade e transformação, é a força motriz por trás da transmutação alquímica e um dos 4 estados elementais da matéria. Como não há alquimia na alquimia moderna, aqui redefinimos o fogo, como aquilo que eleva as vibrações elementais da matéria, onde a matéria existe como 4 estados elementais. A eletricidade, como uma faísca ou descarga elétrica ou como uma corrente magnética em um fio, é a própria essência do fogo. O calor biológico é o fogo como bioeletricidade. De acordo com Tesla, para entender o fogo, pensamos em termos de energia, frequência e vibração, que incorpora a própria natureza da eletricidade ao elevar as vibrações elementares como calor. A ciência desconsidera totalmente o papel do magnetismo associado à corrente contínua no experimento de eletrólise da água do ensino médio, onde a eletricidade, como fogo aplicado à água, representa um experimento artificial e manipulado. Um experimento para justificar uma teoria atômica de partículas elementares e apresentada de acordo com o peso. Gravidade é o que determina essa escala de peso e seu mecanismo de origem é definido apenas por seus fenômenos observados a partir de partículas teóricas. Não há ação oposta e igual à gravidade sem forças magnéticas. Manipulado number 1. Não é água. É, geralmente, uma solução cáustica. Há pouca ou nenhuma ação eletrolítica na água pura. Então eles estão eletrolizando algo diferente da água. Eles adicionam outros elementos, onde tais elementos são definidos como tendo vibrações de frequência elementares, exclusivas da espectrometria de massa. Você pode beber água, mas não pode beber uma solução cáustica, então não é água. Manipulado number 2. Para obter esses 2 gases, eles especificam eletrodos de cobre e zinco. O que eles devem usar é o mesmo material para cada eletrodo, como o aço inoxidável magnético magneticamente neutro ou não residual 316 litros, como eletrodos. Se metais específicos são necessários, então deve haver algo no uso de metais diferentes para dar um resultado desejado. O cobre é um metal conhecido como ânodo e já é positivo, enquanto o zinco é cátodo e um metal negativo. Esses metais podem agir como catalisadores no experimento. Manipulado number 3. Esses metais diferentes têm um requisito de polaridade para a produção de 2 gases. O cobre deve ser conectado ao terminal positivo da bateria da fonte CC, com o zinco ao terminal negativo da bateria. Propriedades elétricas específicas de um metal, escolhidas para obter um resultado não é ciência, é um experimento manipulado. Manipulado número 4. Nenhuma explicação do que a bateria DC realmente é que está fazendo o trabalho para fazer 2 gases. Qual é a natureza da energia que chamamos de corrente magnética de uma bateria? Não se pode dizer que eletricidade divide a água em 2 elementos sem uma definição de eletricidade que seja correta para todos os fenômenos que a corrente contínua produz como magnetismo em uma bobina. Se produz 2 polos distintos em um lingote de ferro, estado elemental da Terra,
Por que não dois gases de polaridade distinta, estado elemental do vento, como produto? Manipulado number 5. Se a molécula de água é dividida, de onde está a outra metade da molécula dividida? De onde o H ou o E liberado? Existe alguma divisão dos outros compostos moleculares no cáustico? Manipulado número 6. Apenas 2 eletrodos são usados. O Joule usa mais eletrodos e a adição de placas trademark neutras entre as placas ativas ou eletrodos em um padrão geométrico baseado em princípios. Essa variabilidade infinita para novos projetos de antenas para o experimento de eletrólise vê muitos outros produtos além de apenas 2 gases usando novos conceitos magnéticos de geração de campo de mesmo polo trademark e placa trademark neutra. Manipulado number 7. Nenhuma menção ao magnetismo inerente à eletricidade que pode ser fundamental na geração dos 2 gases ou suas propriedades resultantes em relação ao campo magnético da Terra. Manipulado número 8. Os 2 metais de zinco e cobre em uma solução cáustica são um projeto fundamental da bateria de Bagdá, onde o ferro substitui o zinco na antiga bateria de ferro-cobre. Estamos adicionando corrente de bateria a uma bateria improvisada, efetivamente causando curto-circuito ou carregando ar. O que é? O experimento é incompleto em ambos os componentes do aparelho, onde apenas 2 eletrodos são usados em não água e zero compreensão da natureza da eletricidade usada para fazer apenas 2 gases. É apenas uma teoria de que os 2 gases são atomicamente únicos quando a singularidade dos eletrodos é omitida. Essa singularidade é a assinatura vibracional elementar obtida por espectrometria de massa. Gases representam uma teoria observacional para justificar a suposição de que os elementos também são construídos de acordo com os mármores. Tudo que pode ser deduzido é que tudo tem sua própria assinatura de energia vibracional com causa desconhecida o tempo todo, ignorando as vibrações magnéticas inerentes à eletricidade. Frequências vibracionais mantidas como uma memória do magnetismo, possivelmente, nos ventos ou nos vapores produzidos, dentro de suas respectivas estruturas cristalinas. O que pode ser cientificamente declarado é que cada polaridade do terminal da bateria gera um vento distinto que afunda e outro vento que flutua para cima. Todo o resto é teoria, inclusive sobre os ventos que respiramos. A própria natureza da corrente magnética alternada e contínua, ou AC e DC, seria o conceito mais contestado dentro da academia. Aqui olhamos para a produção e uso de AC e DC, para o design da estrutura atômica e a física do átomo como a fonte de toda a eletricidade. Demócrito descreveu o átomo como sendo indivisível. O símbolo de um triângulo invertido para a água nos dá um significado especial para essa orientação hieroglífica, representando o design 3D da construção real do cristal de água como um tetraedro. Evidências experimentais disso estão nos produtos da antena Joule na água. A física da bateria de Bagdá eletricidade é a fonte de corrente contínua magnética de vibrações elementares, como visto na espectrometria de massa. Um efeito de bateria são 2 frequências elementares diferentes em estreita proximidade em um meio condutor compartilhado. Diz Joule e quase todo mundo, exceto os arqueólogos que estão muito longe na outra direção. A alquimia da bateria de Bagdá é a alquimia para a produção do fogo, e como os magos persas provavelmente fizeram uso dele há 2000 anos. A compreensão de Tesla de energia, frequência e vibração, como a próxima lição em nosso universo elétrico, onde mudamos os metais no experimento de eletrólise do ensino médio para introduzir a física da ciência do campo magnético como uma nova maneira de definir eletricidade e eletrólise. Possíveis usos que os magos tiveram para 3 baterias de Bagdá com eletrodos de prata tanto na água quanto no corpo humano, biofields, terminais ou pontos de ativação. A prata tem sido associada às artes de cura, pois uma boa saúde pode levar à longevidade. O uso moderno de eletricidade sobre a prata é limitado a apenas 2 fios e quantas células ou voltagem se sentir é bom o suficiente para fazer um circuito com corrente contínua, o tempo todo usando água que não é encontrada na natureza, mas apenas em um laboratório chamada de água destilada. Está fora de fase com a natureza e tem uma microdosagem sendo tóxica com maior consumo. A metodologia moderna de produção de água de prata carece de uma compreensão básica da física de energia, frequência e vibração no nível atômico, levando a um debate de que minhas partículas são menores que as suas, como um ponto de venda para o que ainda é tóxico, até mesmo para o consumidor. Uma visão mais correta permite o avanço desta modalidade de cura e remove quaisquer limitações quanto ao consumo ou aplicações. Nossa visão ressurgiu com os magos persas e suas 3 baterias de Bagdá que já foram alojadas no Museu de Bagdá. Essas 3 células de 2000 anos atrás, quando combinadas, dariam cerca de 4,5 volts de corrente magnética ou DC.
Essas 3 células são tudo que é necessário para carregar prata no Polo Norte. Água de nascente carregada com terra, para fazer anti-envelhecimento, extensão da vida, elixires curativos para consumo, sauna vapor ou banho. A produção de eletricidade entre o núcleo de ferro e o cilindro de cobre que compartilha o meio de vinagre, como o eletrólito, é representada aqui como a bateria de Bagdá. O eletrólito armazena as vibrações elementais que são conduzidas para fora pelos 2 terminais salientes como eletricidade ou DC. Havia 3 em exibição, conforme encontrado, que teriam totalizado aprox 4,5 V de CC magnético, indicando a possibilidade de terem sido usados em série. A prata tem uma assinatura vibracional do espectrômetro de massa, específica para seu local de origem na Terra. Todas as minas de prata têm seu próprio gráfico de especificação de massa exclusivo. A adição da CC da bateria de 3 células aumentará ou carregará trademark essas vibrações assinaturas de prata com as vibrações elementares da CC das baterias. A física natural diz que haverá escalas, oitavas e harmônicos ao combinar assinaturas de frequência metalúrgica como um padrão de campo vibratório e a tensão ou a pressão, como Tesla chamou. Determinamos que este harmônico é de 4,5 VCC. Quando 4 fios de prata ou eletrodos de prata são usados como antena geradora de campo magnético, CC para carregar magneticamente a água com CC. A água assume a memória de frequência da frequência componente da antena. Neste caso, prata. Literalmente gerando água de prata sem degradar as hastes de prata. Este novo campo vibracional é retido como memória prateada e mantido dentro ou por a água é carregada ou magnetizada com frequências vibracionais prateadas. A água assume a memória de tudo que toca como uma nova frequência vibracional que uma especificação de massa detectará. Para atualizar o experimento de eletrólise, usamos um design de antena que chamamos de gerador Silver Joe. Este projeto consiste em 4 hastes para gerar um efeito de campo, em vez de 2 hastes para o efeito de eletrólise. Seu design pode ser usado com outros metais preciosos ou mesmo aço inoxidável. Usando a mesma tecnologia de polo e a propriedade intelectual de geração de campo de placa neutra. No Silver Joe Generator, temos efetivamente 4 conjuntos de 2 eletrodos de eletrólise combinados em um único dispositivo de propagação de campo de antena. Olhando atentamente para a fiação, vemos que cada haste de prata tem 2 eletrodos para os quais pode conduzir. Este há 4 conjuntos de prata coloidal. Há outro nível de sobreposição de campo, onde os eletrodos de canto criam um efeito de campo triangular com as 2 hastes de polaridade oposta. Isso fazendo com que outros 4 efeitos de campo exclusivos e todos eles interajam uns com os outros, em vez da interação singular de 90 graus de apenas 2 eletrodos em eletrólise. Este infinito caminhos do relâmpago é o mecanismo para a formação do campo. Isso formata a água e a deixa energizada ou magnética em vez de eletrocutada. A água assume este campo como um prego de ferro se torna um campo dentro da bobina. Alguns consumidores sentirão formigamento na garganta devido à água de prata carregada ou magnetizada, e ainda mais se houver histórico de tireoide. Joe tem um aplicativo proprietário para os pontos de ativação da tireoide perto das clavículas. Muitos negaram a necessidade de terapia após esta carga da tireoide usando apenas 4,5 VCC como outro uso possível que os magos poderiam prescrever. Uma bateria de célula única era tudo que Edgar Cayce disse que era necessário para ativar o biocampo humano usando o anel de casamento de ouro no circuito para que o eletrodo e a bateria induzissem frequências de ouro para curar como um remédio. O queixo é um ponto que quando um eletrodo é colocado sobre ele e o outro segurado na mão, em uma sequência mais importante, o ozônio será produzido por todas as células do corpo e você poderá saboreá-lo na boca. Os magos bíblicos da Pérsia teriam sabido como usar a eletricidade na medicina que Rockefeller usurpou com os petroquímicos. A quimioterapia é um grande negócio. Os glóbulos brancos liberam ozônio em uma ruptura no campo para oxidar qualquer patógeno que tente entrar. A ação da penicilina é produzir ozônio ao entrar em contato com formas de vida anaeróbicas. Aprender a fazer isso com segurança com uma bateria de carro é literalmente praticar magia e deve ser legal fazer por conta própria. Se parece uma bateria, produz eletricidade como uma bateria, é construída como todas as baterias de célula úmida, tem um metal positivo e um negativo para os 2 metais e fará electromedicine como eu posso fazer, então é uma bateria. Ele até grasna como uma bateria, independentemente de como os arqueólogos veem a ciência charlatã hoje em dia. Esta é a formatação da água prateada com uma carga magnética, no que chamamos de tecnologia trademark do mesmo polo para novos princípios de campo magnético na água, ou vento. Esta tecnologia charge-up com uma bateria de carro é a primeira com designs disponíveis comercialmente,
como Silver Joe Generator, para experimentos com água magnética. Existem materiais e metodologias construtivas na propriedade intelectual. Não pode ser engenharia reversa a partir de imagens. As 4 hastes devem ser cortadas de um comprimento e, em seguida, as 4 hastes alinhadas com a polaridade magnética para um campo unificado e os fios que se conectam às hastes, bem como outros segredos em manutenção, aplicações e requisitos de água. É a verdadeira alquimia, não soluções químicas únicas. Seu fogo e seu fogo de Santo Elmo, dependendo de como se conecta as 3 baterias de Bagdá. Existem 3 maneiras de conectar 3 baterias como em série, paralelo e polaridade tendenciosa. Isso dá 3 cargas elétricas exclusivas para carregar um vaso de água ao eletrificar um gerador de campo. Isso é para aqueles com olhos para ver magia. A metalurgia da bateria de Bagdá como representante de toda a energia elétrica da bateria. A alquimia do ferro vê que todos os minérios de ferro na Terra são de origem orgânica se descontarmos os meteoros. O minério mineral hematita origina-se como depósitos sedimentares petrificados da vida microbiana oceânica. Oceanos antigos depositaram 100 metros de profundidade desses micróbios do Mar Morto. O Monte Tom Price, na Cordilheira Mersey, Austrália Ocidental, é uma dessas montanhas de depósitos sedimentares de micróbios que passaram pelo processo de petrificação sob as águas e depois se elevaram acima do nível do mar. O que os especialistas dizem sobre a petrificação ou petrologia e quimioestratigrafia em relação ao maior e mais rico depósito de minério de ferro do planeta Terra, a Cordilheira Mersey? As árvores da floresta petrificada, AZ, foram transformadas em pedra de alguma forma. Era composto de materiais orgânicos, mas agora consiste inteiramente de, principalmente silicatos. Uma teoria em que a árvore foi primeiro submersa na água para evitar que se decomponha e, em seguida, ao longo de muitos anos, a matéria orgânica foi substituída por minerais dissolvidos na água por um processo de sedimentação. Esta explicação falha, como todas as outras, em explicar a existência de cristais de quartzo perfeitos no centro de alguns troncos petrificados. Talvez o centro fosse oco e só tivesse água enchendo a cavidade, dando o mesmo efeito de campo que transformar a água do rio em nova areia de praia, obstruindo a célula em um instante. A árvore é literalmente transformada no cristal quartzo por um processo de petrificação sobre o qual os cientistas sabem muito pouco ou as ações dos campos magnéticos da Terra sobre os quais caminhamos para serem carregados com vibrações que chamamos de eletricidade. Afirmamos que o quartzo ou sílica é uma frequência de água e que a água pode transmutar em sílica sob os campos magnéticos corretos. A vida orgânica positiva do Polo Sul como um log sendo envolto em um campo do Polo Norte de soluções aquosas como o viés de campo da Terra. A eletricidade ou frequência de todos os cristais de água que representam todos os elementos, carbono, etc., que compõem o log, são agora um campo vibrante interagindo com o campo da Terra. Cada tronco está sendo vibrado ou eletrificado pela Terra como uma interação do campo magnético. O efeito bateria. É preciso uma bateria para tornar o ferro magnético. As baterias são uma fonte de energia de campo vibrando qualquer campo que chamamos de carga. O log é vibrado com sua frequência magnética oposta como uma corrente contínua, fazendo com que todos os cristais que compõem o log assumam uma nova frequência até que todos os cristais formem uma nova estrutura de matriz a partir deste padrão de campo da Terra dominante que chamamos de padrão de flocos de neve de sílica. Seu padrão MRF. A formação ferrífera em faixas de Joffre, a Mersey Group, Austrália Ocidental, avaliando o paleoambiente por meio de petrologia detalhada e quimioestratigrafia. Análise do minério de ferro de Mersey. 50% em peso de CO2 e 44,5% em peso de Fe2O3. Quimioestratigrafia. Seu produto químico. É sobre camadas ou placas que compõem um efeito de bateria. A eletrólise como reação química é uma teoria de que libera elétrons. O mesmo acontece com a vulcanologia apenas eletrólise, onde as camadas da Terra são como placas de uma bateria em curto-circuito. O que eles chamam de reações químicas, chamamos de interações magnéticas e olhamos para o viés magnético de cada objeto, em vez de quantos elétrons eles têm para compartilhar. O tamanho maior da área de superfície das placas de Terra em curto-circuito pode ser violento, enquanto um log em curto-circuito com a Terra seria um processo relativamente lento e poderia levar apenas alguns 1000 anos. As opalas são formadas dessa maneira a partir dos ossos da vida marinha antiga. De interesse aqui é o alto teor de sílica 50% e o alto teor de ferro 44,5%.
Biologia positiva do Polo Sul orgânico, como micróbios marinhos, ou uma árvore, como um depósito sedimentar sob a água, é uma camada ou estratos. Esses estratos ou placas, com uma polaridade diferente da das vibrações do campo negativo da Terra, estão em contato direto com o sólido da Terra. Isso carrega as camadas com corrente vibracional da Terra. Também carrega ou aumenta a taxa vibracional do biocampo humano ou da árvore agora enterrada ou das camadas como vida morta sedimentar. Pés tocando a terra, árvores recém-enterradas ou uma camada sedimentar de vida biológica criam um efeito de bateria ou eletrólise entre a vida orgânica positiva e a terra negativa. A proporção de 50-50 de vida orgânica em sílica e ferro, em vez de 100% de sílica de árvores, é que o ferro, como uma frequência de vida como sua construção de entrada de campo Bill de fonte, já é um padrão de frequência do Polo Norte ou forma de onda. Ao contrário de todos os outros elementos encontrados na madeira que são graus variados de uma frequência do Polo Sul. A carne e os órgãos humanos podem ser considerados campo de viés do Polo Sul, mas a hemoglobina é um ferro altamente do Polo Norte, formatado bioeletricamente a partir da água dentro do pH alto dos ossos de cálcio. As frequências do ferro orgânico não reagem às frequências da Terra, ou pelo menos diferentemente do que o resto do organismo micróbio que fez este depósito de hematita. Ferro e terra são a mesma polaridade, pois ambos são viés do Polo Norte em seu magnetismo. Apenas o polo oposto, ou aquele que é orgânico do oxigênio respirante, como na carne viva ou carbonífera, é transformado ou formatado em sílica por essa eletrólise como ação enferrujada ou petrificação. As frequências elementais de ferro manterão sua frequência como memória, literalmente para sempre, mesmo após a petrificação, capaz de ser purificada em um alto forno. Os alquimistas aperfeiçoaram há muito tempo. Assim, os micróbios antigos que viviam nos oceanos naquela época tinham uma propriedade única, pois suas funções biológicas exigiam ferro magnético como um tipo de fluido corporal para criar seu biocampo como vida orgânica. As guelras dos peixes poderiam ser como camadas de capacitores para coletar frequências de oxigênio da água como nossos pulmões fazem com o ar? Os rios dentro dos oceanos estão constantemente carregando os oceanos como a dinâmica de vórtices de Schalberger. O borbulhador em um aquário está apenas carregando a água com um fluxo constante de vórtices causados por bolhas. Os vórtices de rotação da mão esquerda e da direita criam dois campos magnéticos distintos de polaridade oposta e isso está criando milhões de minúsculas células de bateria na ação do vórtice, que carrega a água. Veja Eletricidade e História, a célula de sílica. Ou poderíamos acreditar no Wiki. Assim, o novo material se infiltrou no interior celular, enquanto a parede celular ainda está intacta o suficiente para moldar os depósitos minerais corretamente, agindo como molde. O artigo menciona que o decaimento da celulose deve corresponder precisamente à taxa de depósitos minerais para que o processo funcione corretamente. Quanto a como explicamos os anéis das árvores em sílica sólida, quando a teoria de tudo não tem magnetismo em sua construção. Esse tipo de argila que enterra e cria toras petrificadas é semelhante ao das minas de opala no Outback. Os micróbios oceânicos antigos transmutaram biologicamente o ferro, como uma função celular usando a luz solar e a água. Encontramos algo semelhante nas plantas, mas chamamos de fotossíntese em vez de transmutação biológica. As sementes germinadas exibem frequências elementares não encontradas nas sementes ou nas águas. Descobriremos que os únicos outros dois elementos magnéticos de cobalto e boro são encontrados de forma semelhante em leitos de lagos antigos, apontando para suas origens orgânicas. O magnetismo são as energias vibracionais do campo de força vital residual e é retido na matriz cristalina vibracional atômica como memória em depósitos petrificados. Nós alquimicamente purificamos as frequências quando fundimos ferro. A vida orgânica na superfície da Terra é principalmente energias do Polo Sul, pois todos nós queimamos oxigênio. As frequências cristalinas do Polo Norte, como o ferro, são feitas dentro da biologia de uma forma de vida de pH alto, como os glóbulos vermelhos de ferro da hemoglobina dentro de nossos ossos de cálcio. O pH é uma escala de medição de viés do Polo Norte. Coral cálcio ou calcário é o excremento dos estômagos de alto pH dos corais. Podemos carregar o ferro com vibrações da bateria como uma espécie de hiperalimentação, também conhecida como enriquecimento ou amplificação dos campos rotativos inerentes que Tesla viu como vitais em todas as coisas. Vemos este efeito de campo magnético novo ou amplificado via limalhas de ferro como a memória da frequência vibracional do biocampo na estrutura da matriz dos cristais de ferro, neste metal de polarização do Polo Norte. Assim, o magnetismo como uma propriedade do ferro, cobalto e boro,
é a memória das frequências da força vital biológica, que carregamos, com uma sobreposição de campo magnético, adicionando vibrações de corrente magnética da bateria através de uma bobina de geração de campo. O magnetismo não é mais um mistério e não tem nada a ver com orientação de partículas. É tudo energia, frequência e vibração. É importante lembrar as origens dos ferros ao carregar trademark com bateria DC, um prego de ferro enrolado em uma bobina de fio para fazer um ímã permanente para geração de corrente alternada de Tesla. A energia do Polo Norte ou seu campo de força como ondas de fogo, que é responsável pelo padrão de limalhas de ferro em torno de um ímã, é mais forte do que as energias do Polo Sul, vistas em um ímã. Essa energia de campo maior dá a impressão de que o fluxo de corrente é do terminal negativo para o terminal positivo em uma bateria. Joe diz que o fogo é maior no Polo Norte e pode ser visto por aqueles com olhos para ver. O que é esse fluxo de eletricidade nos fios ou o que é corrente magnética? O que exatamente são os metais usados na bateria de Bagdá como eletrólise IP em metodologia de invenção? Para toda a eletricidade da bateria usando o IP da bateria de Bagdá, eles ainda estão tentando enterrar. A espectroscopia vibracional pode ser definida como uma ferramenta que mede a energia vibracional na matéria. Cada pedaço de matéria tem uma energia vibracional específica que pode ser considerada como uma frequência ou assinatura distinta. Diz a internet. A estrutura atômica do cobre no nível do átomo indivisível são os átomos indivisíveis de Demócrito ou cristais indivisíveis como uma estrutura de matriz cristalina. Toda a matéria do universo tem isso como sua estrutura atômica. O cristal é formado por 6 estruturas de luz formando um tetraedro. Afirmamos que o átomo de Demócrito é a fonte de vibrações elementais como a única construção sólida estável feita de 6 barras magnéticas ou estruturas de luz formatando um tetraedro, que preencherá qualquer vazio. A matéria é formatada como os 4 estados elementais da matéria de acordo com cada taxa vibracional da matriz, chamada terra, água, vento e fogo. Todos os objetos terão uma polaridade e uma polarização magnética em sua forma de onda de campo. Oxigênio e pH são medições de polarização magnética. A matriz de cristal de cobre é comparada a uma matriz de diapasão onde todos os cristais são como diapasões idênticos, dando ao cobre sua frequência elemental característica. Todos esses cristais com uma frequência uniforme formam um padrão de campo ressonante magnético ou padrão MRF. Vemos como o cobre metálico. Todas as vibrações do cristal são aumentadas em frequência quando o fio é conectado a uma bateria, ou fonte CC. Essas vibrações originam-se das vibrações elementares dos 2 metais da bateria sendo produzidas ou liberadas por eletrólise controlada e armazenadas como novas frequências vibracionais dentro da estrutura da matriz cristalina de luz do Polo Sul ou água ácida. Ácido é o potencial de oxigênio em vez de hidrogênio potencial de álcali. Potencial significa que está sendo medido. Os cristais de luz podem estar vibrando com todas as frequências do espectro eletromagnético de uma só vez se o Sol estiver carregando a placa de cobre. Chamamos essas vibrações elementares de eletricidade no circuito. Nós os medimos como calor e com um osciloscópio. Também podemos medir o campo magnético que eles criam no vento ao redor dos fios. Este eletrólito não é água pura, mas água ácida ou carregada positivamente oxida, corrói ou enferruja as superfícies das placas de metal da bateria, liberando ou carregando as vibrações elementares no eletrólito. 2 frequências de assinatura diferentes reagindo na água para carregá-la produzem energia vibracional como o efeito da bateria, também conhecido como eletrólise, oxidação ou ferrugem. A eletrólise em um motor refrigerado a água é onde, na junção da luva do cilindro e do bloco do motor, uma corrosão pode ocorrer e é descrita como eletrólise. 2 metais diferentes produzem eletricidade e são conectados pela água. Um desses metais se degrada ou oxida, assim como o ânodo na eletrólise. A eletricidade da bateria é o produto de 2 fontes diferentes de vibrações elementais interagindo como uma lenta eletrólise ou reação química em terminologia obsoleta. É o mesmo princípio em todos os projetos de bateria. Ajuda a ter metais do polo norte como terminal negativo e metais de polaridade sul no terminal positivo. Idêntico à bateria de Bagdá. Esta energia vibracional aumentada, agora originada dentro do ácido, vibra todos os condutores de vibrações no circuito elétrico, incluindo os metais dentro da bateria, os terminais da bateria, os fios, os diodos, os transistores, a placa de circuito e, finalmente, para os fios de saída que vão para um alto-falante ou para vibrar a antena. A eletricidade da bateria de uma frequência específica de, digamos, rádio FM 88.9 é transmitida através da matriz Crystal Wind proveniente da matriz Copper Circuit.
A transmissão sem fio de eletricidade finalmente explicou usando a tecnologia Tesla do cara que inventou o rádio. Com a concessão britânica da patente a Marconi, a divulgação pública da invenção das ondas de rádio para controlar remotamente um barco em 1899 se transformou em quem inventou o rádio, e não no que é o rádio. O feitiço ainda está funcionando. É visto como um fluxo, pois tem uma fonte de origem, mas, em essência, os fios estão sendo ativados apenas por vibrações de uma fonte de eletrólise. É visto como um fluxo do terminal negativo para o positivo, pois as vibrações são mais fortes ou tem um fogo maior emanando do terminal negativo. O mesmo que visto em torno de um ímã. Nas teorias da ciência de partículas, deve haver uma partícula para esse fluxo. Portanto, o elétron foi postulado pela primeira vez para existir, explica o relâmpago de Tesla. Einstein reforçou esse conceito alegando que a energia era uma função da velocidade da luz. Em vez de vibrações em função dos cristais, tudo é a luz. Tesla concordaria que equações bobas foram propositalmente projetadas para velar a verdade. Em relação à água carregada, medimos em uma escala magnética conhecida como medidor de pH. A eletrólise é quase inexistente em água pura, pois não há polarização magnética em ser neutra. O viés magnético eletrolítico positivo, ou seu pH ácido, controla essa liberação de energia vibracional que chamamos de eletricidade, pois os ácidos fortes reagem aos metais mais do que o vinagre. A estrutura atômica do ácido incorpora as vibrações signatárias dos metais por dissolução alquímica e armazena essas vibrações dentro do eletrólito. O ferro na bateria de Bagdá é um metal catódico, que é um metal altamente polarizado no polo norte, e o cobre é ânodo ou polarização do polo sul. As teorias modernas veem isso como magnético, paramagnético e diamagnético, mas as teorias modernas não têm magnetismo sobre a estrutura da matriz de seu átomo teórico, portanto, precisam inventar escalas magnéticas menores usando mais teorias de elétrons. A água ácida ou eletrólita do Polo Sul reage por atração aos metais. Essa atração coloca uma vibração elementar contra outra no que chamamos de interação vibracional magnética, em vez de uma reação química, semelhante a dois diapasões onde um tem vibrações muito destrutivas agindo sobre o outro. Essa reação ocorre entre os metais e os ácidos carregados positivamente na superfície onde os dois se encontram. Nós a vemos como corrosão ácida e pensamos nela como uma equação química em vez de uma interação vibracional magnética, porque a química não tem magnetismo dentro de sua teoria. Mas na realidade tudo tem polaridade magnética como vital, para apenas existir, criando um campo magnético rotativo, disse Tesla. A ação das vibrações elementares ácidas dos eletrólitos excita ou reage a superfície da estrutura cristalina vibratória magnética dos metais e desintegra sua integridade de campo superficial, liberando átomos ou cristais na água que carregam, elevam, a frequência ambiente dos eletrólitos com frequências vibracionais de metal adicionadas. À medida que esses cristais vibratórios de ferro-cobre se dispersam pensados o eletrólito. Uma bateria pode ser projetada para ser um capacitor de carregamento automático, onde um desses projetos militares de baterias Spitfire usou cobre, juta e água salgada em um processo que pode ser descrito como hipercharging por mineralização. Nós nos beneficiamos desse efeito quando comemos sal marinho. Este mesmo princípio de eletrólise vibracional se aplica a quaisquer duas frequências elementais diferentes ou dois elementos iguais quando conhecemos o viés magnético ou diferenças entre os 4 estados elementais da matéria, como na terra, água, vento e fogo. Em nossa busca para produzir eletricidade e entender o que constitui uma bateria e que essa energia é vibracional, precisamos entender do que estamos tentando fazer mais. Duas as baterias do mesmo elemento incluem baterias de níquel, cádmio ou nicad, onde ambas são sólidas ou terras. A bateria de carro de chumbo ácido é uma bateria de elementos diferentes, como em uma bateria de terra e água. Isso leva a uma bateria terra-vento, como postulado, sendo uma bateria atmosférica com terminal negativo como a Terra. Descrito como sendo de estruturas SPIR de tecnologias perdidas. Para usar e colher qualquer vibração elétrica, é preciso uma bobina. E isso é tudo que eles nos lembram de Tesla, sua bobina. Semelhante aos micróbios GI que comem alimentos e se reproduzem para gerar energia vibracional como calor no GI, os metais da bateria enferrujam ou são comidos pelo oxigênio, vento carregado do Polo Sul, em uma reação magnética química lenta, produzindo muita energia vibracional no nível de frequência do espectrômetro de massa. Detectamos isso como corrente corrente ou corrente potencial quando aplicamos o medidor para medir a pressão vibracional e o potencial carregado das células. Tesla chamou isso de pressão porque quer reagir externamente ou expansivamente sempre com calor como efeito de vibrações elevadas, para afetar os condutores ou bobinas circundantes. Tudo sobre eletricidade comum é expansão ou forças do Polo Sul.
Chegaremos à eletricidade da força implosiva do Polo Norte e como ela é feita de uma bateria convencional em novos conceitos e forças levitacionais. Esta pressão que nos disseram para pensar como um fluxo foi propositadamente nomeada para esconder sua verdadeira natureza, que é apenas vibrações ansiosas para vibrar, assim, energizar ou carregar tudo que os cabos CC da bateria tocam. A DC conecta a matriz de cristal, torna-se um circuito tocando como um sino, continuamente, não um fluxo. Existem apenas cristais tocando cristais até a sua torradeira, que é uma bobina. É percebido como um fluxo de um diapasão para o próximo AD infinitum como indução. Quando uma bobina de campo induz uma corrente em outra bobina de campo, como em um transformador, os cristais de vento e o material que envolve as bobinas induzem ou transmitem as vibrações formadoras de campo. Uma bobina de campo requer um meio para gerar as vibrações de campo para indução. Normalmente usamos cristais de vento. O Joe Cell usa água. A pressão DC é uma frequência de assinatura pura de flatline DC, ou um tom limpo e agradável em qualquer circuito simples. Os componentes dos circuitos então embotam com componentes eletrônicos esse tom vibracional, para se tornar uma frequência de sinal de rádio. As vibrações de uma bateria produzidas pela degradação lenta ou ação eletrolítica se acumulam dentro do eletrólito e o efeito de campo incorpora todo o recipiente da bateria. Isso é evidente pela destruição total gradual de uma bateria de carro se deixada em um piso de concreto por vários meses. O recipiente é parte do campo e um depósito de vibrações, pois tudo é uma matriz cristalina magnética, tornando tudo um condutor, por mais maçante que seja o tom que observamos, mesmo que chamemos de isolante de plástico. Em algumas construções de bateria, como a bateria de chumbo ácido, esse design é essencialmente um capacitor de carregamento automático com suas placas múltiplas. É um design ruim feito para vender muitas baterias em situações em que precisa ser constantemente carregado ou substituído. Precisamos de uma nova estrutura atômica que não tenha dúvidas sobre a teoria. Um espectrômetro de massa nos diz que existem assinaturas vibracionais únicas que não têm nenhum mecanismo real além de um spin ou ligações teorizadas entre números infinitos de bolinhas de gude de tamanho variável e carregadas variáveis. Para este fim, as teorias de partículas só podem negar a aura magnética de um campo de limalha de ferro, como nossa forma de onda de biocampo humano, e proibir a eletricidade na medicina para manter suas teorias de elétrons nos cuidados de saúde. Eles se importam. A construção de um diodo tem essencialmente duas terras ou sólidos diferentes unidos. Um diodo é uma maneira interessante de fazer uma bateria retificar a corrente pulsada. A escolha dos elementos elementais da terra determina sua classificação. Neste diagrama simples de uma construção de diodo, vemos o truque de terras carregadas positiva e negativamente como materiais do tipo P e do tipo N, agora chamados de semicondutores. Ou aquilo que entorpece as vibrações ou as nivele. Ele espelha uma bateria onde dois metais cristais terras de polaridade diferentes ou opostas estão próximos e separados por uma camada de esgotamento, que é o meio compartilhado para coletar vibrações polarizadas. A construção do material de um diodo compartilha a propriedade intelectual da bateria de Bagdá. Os diodos emissores de luz usam diretamente as vibrações polarizadas para emitir luz. Qualquer vibração conectada a um diodo, seja corrente alternada ou pulsada, corrente vibracional direta como vibrações da luz solar, que são alimentadas em um diodo, diminuirá as vibrações que podem ser como niveladas, passando e saindo do outro lado. No caso da luz solar, polariza a luz como corrente contínua do diodo. Qualquer tipo ou taxa de vibrações em um diodo, tudo que se obtém de um diodo bateria é corrente contínua. Um diodo certamente não interrompe o fluxo de eletricidade em duas vias, pois a lei das reações opostas e iguais é eterna. Nossa eletricidade é baseada na utilização de apenas uma direcional ou origem como fluxo percebido do negativo para o positivo. O terminal positivo de qualquer bateria tem suas próprias vibrações únicas e está indo para o terminal negativo em um circuito. Um diodo sendo duas terras carregadas opostas, torna o diodo uma mini bateria e apenas DC sai de uma bateria. Tanto as vibrações da luz solar quanto as vibrações de corrente alternada saem como corrente contínua. A luz solar é um espectro de vibrações magnéticas. Não há vibrações do outro lado do diodo para retificar ou bloquear o retorno à fonte do AC. Todas as vibrações originadas da fonte ou da bateria vibram o circuito na velocidade dos elementos capacidade de transporte de tom ou condutiva. O diodo suaviza os 50-60 pulsos de vibrações por segundo, derivados do ímã que passa a bobina em um gerador. O hertz ou pulsos de eletricidade carrega os dois metais do diodo, como uma bateria e como uma bateria, temos apenas corrente contínua.
As vibrações Hertz, como pulsos distintos, passam pelos dois componentes de terra do diodo e saem como uma corrente contínua ou pressão mais constante. Pensamos nisso como um portão ou um fluxo unidirecional retificado, mas é apenas um amortecimento, embotamento e como um amortecedor. Suaviza a taxa variável de vibrações em vibrações ininterruptas, como um tom de sino sem fim, não 50 vezes por segundo batendo no sino com martelo, tom. Então, nós meio que temos um sinal puro ou mesmo pressão para fazer uma onda de campo, quase, perfeita do outro lado do diodo, até a antena. A C para DC. Em vez de chamá-la de corrente alternada e, em vez disso, nós chamá-la de corrente pulsada, os elétrons não funcionariam para uma explicação. O campo magnético do ímã que passa pela bobina em um gerador induz algo na bobina 50 vezes por segundo e todas as evidências apontam para que não seja uma partícula. Se tirarmos a cada parede, para executar um pequeno circuito elétrico que requer uma corrente contínua mais fraca ou mais maçante do que o potencial de pressão da nossa fonte, nós a colocamos através de uma bobina e diodos e todos os tipos de pedaços de terra que compõem a eletrônica. Isso entorpece as vibrações e nos permite gerar frequências exatas para a produção de rádio ou micro-ondas. Os sinais eletrônicos requerem uma onda portadora inicial de vibrações, CC, como um tom vibracional uniforme ou frequências elementares de uma fonte de corrente contínua. Na bateria comum, esses tons vibracionais de CC são tão harmoniosos quanto os componentes da bateria e variam em descargas reacionárias. Cada tipo de bateria terá seu próprio sabor exclusivo, como frequência elementar ou amperagem ou taxa de descarga. As baterias de lítio para veículos elétricos modernos são muito reacionárias e altamente inflamáveis quando sua integridade de campo é comprometida. É uma propriedade do lítio que suas vibrações elementares sejam de uma frequência mais alta do que, digamos, as baterias de níquel-cádmio. A corrente vibracional da bateria, através do circuito e para a antena, vibra o AR, cristais de vento, em torno de todos os fios condutores para criar as ondas de frequência magnética ou o campo que detectamos com a antena em nossos medidores, instrumentos, aparelhos ou eletrodos. É assim que funciona o nosso medidor de intensidade de campo. Este é o mecanismo de propagação de ondas, também conhecido como indutância. Os cristais de vento que tocam os fios elétricos ou antena, mesmo que isolados, assumem as vibrações conduzidas pelo circuito elétrico antena para conduzir a frequência aplicada à antena. A matriz cristalina dos metais da antena vibra os ventos tocando a antena. Esta indutância de vibrações cria um campo magnético ao redor da antena como um padrão ressonante de onda com uma frequência específica e é transmitido por indução para todos os cristais de vento adjacentes, como uma onda de rádio. O vento está conduzindo vibrações elétricas. É um sinal bastante fraco com o qual a antena receptora vibra e em simpatia com os cristais de vento, mas pode ser amplificado adicionando a esta frequência de sua estação de rádio favorita com mais vibrações de uma fonte de bateria ou CC como uma onda portadora. Que parte da transmissão elétrica sem fio perdemos aqui? Tesla preferia 60 ciclos, pois era mais harmonioso com as terras e, portanto, com as frequências da força vital. Por que escolhemos micro-ondas antivida para a transmissão de dados? Os britânicos tinham que ser diferentes e girar o gerador mais devagar para durar mais. Eles tinham que aumentar os volts. Somos uma antena para todas as frequências. Poderíamos viver em uma atmosfera eletrificada energizada pela energia escalar não hertziana e ser para sempre saudáveis ao mesmo tempo, em vez de sermos submetidos à radiação EMF que documentou efeitos nocivos. Eu culpo Marconi por roubar e fazer engenharia reversa daquilo que ele claramente não entendia. Ao premiar Marconi pela invenção do rádio, mais tarde retratado, o debate tornou-se quem inventou o rádio em vez do rádio é a transmissão sem fio de eletricidade. Eles colocaram a Tesla sob uma vida inteira de prisão em hotel por trazer essas tecnologias novamente. Os campos magnéticos das antenas vibratórias penetram nas paredes pela mesma ação das vibrações que viajam através da matriz cristalina do vento. A matéria sólida ou terrestre, independentemente de sua densidade, como em edifícios ou paredes, é similarmente uma estrutura de matriz cristalina. A espessura ou composição elementar do material é o que importa para eventualmente entorpecer as vibrações até zero. O chumbo embota essas radiações nucleares, vibrações de cristal, com bastante rapidez, assim como o amianto bloqueia totalmente a tecnologia transparente, necessitando de proibição. Tudo o que é necessário é sintonizar o receptor da câmera para a nova vibração que sai da parede. A matriz de cristal das paredes mudou as vibrações e a ótica convencional precisa de uma recalibração da antena captando o que está saindo da parede. A matriz atômica cristalina da Terra, água, vento e fogo é um mecanismo para a tecnologia de visão.
As paredes de tijolos mudam apenas a frequência, portanto, requerem um espectro diferente para sintonizar a antena receptora, em vez das frequências de luz visível com as quais estamos familiarizados. Algumas frequências do espectro eletromagnético são militarmente negadas ao público. Toda matéria é um padrão MRF definido de cristais de luz. Este padrão de campo ou objeto definido toca ou transmite vibrações para o que quer que o esteja tocando, em uma ação como um número infinito de diapasões, todos sendo ativados perto da velocidade da luz. Toda matéria é composta de cristais de luz que se comportam como diapasões e todos eles se tocam, transferindo energia, eletricidade, enquanto fazem. Um transformador básico é de duas antenas. Um motor de indução são duas antenas com um emissor estator e um receptor rotor, aproveitando a interação de 90 graus da polaridade ou regra da mão esquerda. Um pensamento é uma antena transmitindo em um universo que é mentalmente influenciado. Você sabe disso, eu sei disso, e aquela pessoa que se vira para olhar para você olhando para ela, sabe disso. Seu biocampo vibra com a frequência dos pensamentos. Seus olhos se concentram no alvo, essas vibrações sutis até o alvo sendo encarado, como um fluxo de duas vias. Eu não daria a eles o segredo dos campos magnéticos rotativos depois da derrota que Tesla sofreu por inventar o século XX. Ele sabia que eles nunca iriam descobrir 8, porque não podem ver os campos magnéticos ao redor dos ímãs e como orientá-los para a harmonia em um gerador aetérico projetado por Tesla de baixo arrasto motor de acionamento inteligente em um. Esta descoberta vencedora do Prêmio Nobel dos campos rotativos em torno de cada objeto visto como um padrão de campo de vento ao redor do objeto, foi roubada de Tesla e foi praticamente apagada da memória do planeta. A criação está cheia de cristais tuning fork, todos da mesma forma. A matéria como objeto definido é um padrão geométrico com integridade de campo e com seu centro neutro inerente ao campo magnético rotativo unificado. QL concorda. Tesla o reinventou. Joe foi presenteado e eu escrevo. A energia elétrica gerada vibrando os cristais de luz ou aumentando a taxa vibracional dos cristais de luz. Tudo é a luz, disse Tesla. A natureza da corrente alternada. Enrole o fio de cobre em torno de uma barra de ferro e aplique as vibrações da CC da bateria de Bagdá para fazer um ímã permanente com esta bobina simples. Tecnologia que estava prontamente disponível para os proprietários da bateria de Bagdá. Foi dito que havia agulhas ou sondas e fios encontrados com as 3 baterias. Se os magos fossem intuitivos o suficiente para fazer uma bateria, eles sabiam como usá-la. Eu afirmo que eles usaram as sondas para ativar os terminais de entrada do corpo e fazer ímãs, tudo em nome da cura. As vibrações DC dentro de cada enrolamento da bobina estão interagindo com todos os outros enrolamentos por estarem próximos. Os cristais de vento e os materiais isolantes ao redor do fio estão sendo vibrados pelos múltiplos campos originados de cada enrolamento individual da bobina. Cada fio individualmente, se reto, criará um campo ao redor do fio como uma antena. Os campos ao redor de cada enrolamento de bobina individual do fio, enquanto envolvem a barra de ferro, todos interagem uns com os outros em grande escala. Isso cria uma perturbação maciça de formas de onda interativas ao redor do fio enrolado envolvendo a barra de ferro e dentro da matriz cristalina das barras de ferro. A barra de ferro se torna um novo conglomerado único de cristais vibrantes interagindo como um padrão de campo unificado distinto no ferro. Este enorme efeito de campo vibratório é o que carrega a barra de ferro, dando aos cristais uma nova frequência elemental. Um efeito de campo rotativo é sobreposto a um padrão de campo rotativo existente que tem uma frequência de memória biomagnética residual mantida dentro das frequências do cristal de ferros criadas a partir da vida. Vida que foi semeada na Terra para criar os elementos da matéria a partir do que Blavatsky chamou de luz astral que forma ou formata ou toma forma como um cristal de água em 4 estados elementais distintos. Tesla o chamou de não hertziano. Do QL's Neutral Center, bastardizamos o conceito de Zero Point Energy. Esta carga de campo superior transmitida à barra de ferro é retida como uma nova memória vibracional como um biocampo magnético. O ferro tem uma polaridade do campo de polarização do polo norte de seu campo biológico origem. Esta memória biomagnética é reativada ou carregada trademark por uma bobina como a origem do magnetismo no ferro. Esta criação de magnetismo no ferro vê linhas de força mais fortes e mais longas, agora detectáveis com limalhas de ferro e através de materiais. Alguns podem ver essas linhas de força como ondas de fogo ou aura, em cada objeto da criação. No passado, as pessoas com essa visão eram alquimistas, magos e druidas ou um mago no currículo de Tesla.
http://www.tux.nl/pdf/eric_dollard_magnetic_field.pdf. O artigo de Eric P. Dollard, Entendendo o Campo Magnético Rotativo. Dollard faz algumas observações interessantes. Nikola Tesla revela fenômenos elétricos que se comportam de forma contrária à teoria da eletricidade em uso atual. A explicação das descobertas de Tesla pode ser encontrada na ciência da eletricidade, e não na ciência da física. O ímã produz uma força eletromotriz, tensão, nos terminais do circuito de cobre resultante das linhas de força do ímã de campo que passam pelo núcleo de ferro da bobina de indutância. A energia mecânica e a energia elétrica são produzidas uma e a mesma por este aparelho eletromecânico. O princípio fundamental por trás da produção do campo magnético rotativo serve como princípio por trás de todas as ondas elétricas periódicas. Conectar este aparelho, gerador de corrente alternada, a uma fonte de energia mecânica alternativa produz uma força eletromotriz alternada nos terminais da bobina. Acredito que o trabalho mais interessante de Tesla foi com a energia do éter. A teoria da eletricidade de Tesla era muito diferente da teoria do elétron de hoje. 2. Dollard não tem ciência da eletricidade. Ele tenta explicar apenas o que vê como mecânico dentro e eletricidade fora. 3. Esta é a única coisa que ele vê que está correta. Dollard não tem mecanismo em termos científicos para explicar exatamente do que essa força eletromotriz, tensão, é derivada. Linhas de força que foram induzidas pela eletricidade de uma bobina. 4. Eles não são um e o mesmo. É uma tradução ou conversão de vibrações elétricas para movimento rotativo e vice-versa, oposto e igual. Ambos podem ser medidos, pois a potência é o que pode ser dito. Mas Dollard não está na mesma página que Tesla e seu não escalar fenômenos elétricos de energia etérea. QL disse que você não pode fazer energia etérica mecanicamente, ela só pode ser feita eletricamente ou virtualmente como em um vacuum Joule Cell trademark. Tesla disse que os campos magnéticos rotativos farão isso todas as vezes. 5. Dollard pega a maior descoberta de Teslas, o campo magnético rotativo, e teoricamente o aplica apenas a ímãs giratórios passando por um núcleo de ferro envolto em fios de cobre e a física resultante do aparelho. Dollard ignora totalmente o campo rotativo inerente dentro do ímã e o núcleo de ferro dentro da bobina e a interação dos dois campos ao passar o ímã pela bobina. Ambos os campos têm uma forma de onda de enchimento de ferro sobre eles, onde um foi aumentado por indução com corrente magnética contínua. É o princípio da vida e é vital para que as coisas existam, parafraseando Tesla, a quem ele está tentando entender. É apenas um princípio da eletricidade Hertz, diz Dollard. 6. Esta é apenas uma observação de uma das maneiras de gerar vibrações elétricas. Não se pode fazer engenharia reversa da Tesla Tech sem o conhecimento da estrutura da matriz cristalina atômica pela qual essas linhas de força passam e são inerentes tanto ao ímã quanto ao núcleo de ferro dentro da bobina, que eletrifica a bobina. Sua única referência é que ele passa pelo núcleo de ferro envolto em fio de cobre. Não é necessário um núcleo de ferro se usar fio elétrico de ferro enrolado. Mas com muita convenção de fio de cobre aplicada à Tesla Tech, muito foi negligenciado. As linhas de força são a única coisa que cria eletricidade no núcleo de ferro envolto em bobina. Girar um pedaço de ferro magnetizado pela ONU não faz nada. Alguém poderia pensar que Dollard iria se apegar a isso como mecanismo e reexaminar as teorias das partículas. Minha pesquisa indica que ele estudou o trabalho do ladrão Marconi, mais do que Teslas. Há frequências biomagnéticas do ferro no gerador em nossa eletricidade K. Tesla preferia fios elétricos de ferro. A perda de fios de cobre no calor ou embotamento pode ser medida, provavelmente foi dito pela Westinghouse. Vemos essa perturbação maciça como energia induzida por um ímã, em uma bobina conectada à rede elétrica, para ferver água em um jarro elétrico. Considerando que um fio reto não faz nada com a água além de curto-circuito. As bobinas intensificam as vibrações elementares do campo de cristais do vento ou da água, que circundam a bobina que está sendo vibrada. Em vez de uma antena vibrar o vento no rádio, a bobina, como uma antena imersa em água, o ferve. Uma bobina coleta as vibrações como eletricidade e uma bobina é necessária para usar a energia das vibrações. Seja como um campo de calor ou um campo rotacional, utilizando a interação de 90 graus das polaridades do campo. Dollard não entende o campo magnético rotativo como Tesla.
Que esperança ele tem de entender um campo magnético rotativo virtual que expandimos em novos conceitos? Os tubos em um Joule Cell são uma antena sendo vibrada pela bateria CC para alterar a memória da água. Uma bobina é uma antena para vibrar cristais de vento ou água para aumentar a taxa vibracional de sua respectiva estrutura atômica, criando calor. Ambos são antenas de campo. Um Joule Cell é outra maneira de fazer um campo magnético sem usar fios para o seu próprio campo biomagnético pessoal para literalmente brincar, como um jogo mental em um universo mental. Diga à célula para fazer óleo diferente a cada vez, pensando nos tipos de óleo encontrados no passado. A física da eletricidade tem tudo a ver com a memória da água. Lynn Eykamp. No ferro, este efeito de campo enrolado carrega, permanentemente hipercarrega, os cristais de ferro e transmite uma nova frequência baseada em ferro ou memória que é retida permanentemente dentro de seu padrão de campo ressonante magnético como uma frequência mais intensa ou mais alta para efetuar a matéria como magnetismo. É uma nova forma de onda polarizada ao redor do ímã. Um campo magnético mais alto afetará um campo de locação. Tudo tem um campo magnético. O ferro é inerentemente magnético desde suas origens biológicas, pois é criado por campos biomagnéticos da água e da luz solar. Tales e Aristóteles disseram que tudo é água. Os cristais não são realinhados. Todos os cristais assumem uma nova frequência das vibrações intensamente interativas que vemos como um padrão de limalha de ferro ou seu campo de forma de onda. O novo campo vibratório ao redor do ímã induz vibrações através da matéria, pois a matéria também é composta inteiramente como uma matriz cristalina. Esta indução, como o ato de carregar ou induzir vibrações por um efeito de campo que chamamos de magnetismo. Entendemos isso como magnetizar permanentemente o ferro pelo campo magnético das bobinas e ele é retido como uma nova memória magnética ou padrão de campo hipercarregado dentro dos padrões de campo cristalinos ressonantes semelhantes a flocos de neve dentro da estrutura cristalina atômica dos ferros. O que vemos como limalhas de ferro são ondas criadas na e da matriz cristalina dos ventos. Essas ondas são baixas e altas de pressão, como Tesla chamou de eletricidade. Os baixos são implosão ou compressão negativa, as forças de campo e os altos são expansivos e Walter Russell concorda. A parte de expansão das formas de onda ao redor do ímã coleta as limalhas de ferro que vemos como uma linha, pois é uma região positiva da onda que atrai as limalhas de ferro de polarização negativa. A memória é mantida dentro das vibrações magnéticas em uma faixa magnética de ferro em um cartão de crédito. As bobinas podem ter um centro neutro quando ativadas por vibrações CC para fazer um efeito de padrão de campo definido. Uma bobina é tecnicamente viva por este loop infinito criado na bobina, ou campo magnético rotativo como Tesla chamava. Como tudo é magnético e tem uma polaridade, o infinity loop natural do pedaço de ferro é fortalecido e agora visível com green card após a magnetização por carregamento. O que Tesla chamou de campo magnético rotativo dentro de todos os objetos, chamamos de loop infinito. Trademark. Todos os padrões de campo definidos, como em uma rocha, pau, cano de ferro, planta ou animal, têm um centro neutro e uma polaridade. QL Ciência 101. Este centro neutro combinado com seu campo magnético dá a um objeto um loop infinito de energia do campo, onde energia são vibrações de cristal elementares que criam este campo. A capacidade de orientar o campo transmitido a um pedaço de ferro não deve ser considerada como mecanismo para criar esse loop infinito que é naturalmente inerente a todos os padrões de campo ressonante magnético definidos. Pode-se reorientar o loop infinito inerente com uma bobina. Carregar todos os cristais dentro do lingote de ferro com o mesmo tom ou frequência elementar de um ímã de ferro amplifica a força do campo ao usar uma bobina para fazer um ímã. Este Gauss criado, por carregamento up, é a reativação ou fortalecimento da frequência do campo magnético bio ou memória de ferros atômicos origens do cristal. A bioeletricidade, como a corrente magnética da CC, carrega a água e estrutura os cristais de água de acordo com as frequências do DNA, dentro dos micróbios transmutadores da hemoglobina que vivem na água que encontramos como sedimentação petrificada. Nossa nova estrutura atômica é o antigo átomo de Demócrito e foi representada como um triângulo invertido. O átomo é um cristal tetraedro e é indivisível e constitui tudo. A energia escalar ou não hertziana de Tesla ou a luz astral de Blavatsky, incluindo a energia do centro neutro de QL do éter, é a prima matéria do nosso universo. Seu canal para animar a vida é o centro neutro criado por campos magnéticos rotativos e Tesla inventou uma engenhoca mecânica para duplicar isso, pois poucos podem ver a partícula divina da vida dentro de seu próprio corpo. É o gerador de unidade definitivo que nos torna vivos com bioeletricidade.
Esta prima matéria é formatada em cristais de luz tetraedros de 4 lados, compostos por 6 estruturas de luz magnética. Cada cristal de luz magnética é como um diapasão variável. Suas vibrações coletivas de campo constituem o padrão de assinatura de frequência único de cada elemento específico para sua origem na Terra. Cada cristal tem em sua memória todas as frequências que já tocou. Esta formatação de luz astral, akáshica, celestial ou quintessência originária do éter, grade, definiu as leis como falado quando Aristóteles meio que disse a quintessência governa como matéria-prima formatada nos 4 estados elementais da matéria, que foi erroneamente traduzido como os 4 elementos da terra, água, vento e fogo. Plasma é definido como a quebra dos cristais de luz em pedaços infinitamente pequenos de cristais de luz pela aplicação do fogo como energia vibracional. O fogo é tecnicamente um estado elemental de plasma. O fogo, como a água e o vento, tem um fluxo com vórtices infinitos que só podem ser criados por uma matriz de cristal. Há uma instabilidade natural dentro desta forma de tetraedro e é esta instabilidade que permite que os padrões dos elementos mudem ou transmutem quando um campo vibratório predominante é ativado ou eletrifica ou carrega o estado vibratório elemental. O aparelho Joule Cell nos mostrando esse mecanismo de reestruturação eletromagnética que podemos ver neste vídeo de água em óleo. Esta instabilidade natural que o cristal de luz tem é a fonte de energia vibracional que chamamos de eletricidade. A instabilidade está nos 4 cantos do tetraedro, sendo 3 polos unidos, dando sempre uma polaridade torta. Este estado estacionário instável vibracional e o campo de frequência resultante inerente ao cristal, o infinity loop, é o que forma os padrões de campo ressonante magnético ou o que chamamos de elementos da tabela periódica. A alquimia do ferro magnético é o carregamento da memória biomagnética. Ele já existe dentro do ferro como frequências elementares medidas com o espectrômetro de massa. A eletricidade ressurgiu misteriosamente da antiguidade em uma loja de ferreiros na antiga Pérsia. Os magos de Bagdá brincavam com magnetismo para fazer mágica. Esta alquimia do fogo da bateria adicionada à água através de uma antena para tornar a água um ímã líquido com uma nova memória. Tem pouco para estudar além dos projetos teóricos do Joule Cell. A eletricidade na medicina é onde adicionamos fogo vibracional ao corpo humano para a cura. O fogo é a 4 fase ou estado da matéria, ou 4 graus estado elemental como a elevação das vibrações dentro da estrutura atômica por carregamento. Existem 4 estágios ou fases da matéria como em sólido, líquido, gás e fogo. O AC da Tesla é feito com ferro e cobre. O AC da Tesla é feito com ímãs de ferro que exibem um campo de forma de onda de lima de ferro não físico em 3D, criado pelo carregamento trademark do ferro. Cada vez que os campos de onda de compressão e expansão dos ímãs passam pela bobina de cobre em um gerador, essas ondas, que Tesla chamou de linhas de força, passam pela bobina de cobre e vibram com força todos os cristais de luz que compõem o núcleo de ferro dentro da bobina de cobre com ondas de força. Isso aumenta as vibrações dos cristais de cobre que envolvem o núcleo de ferro pela ação dessas formas de onda não físicas, 50 ou 60 vezes por segundo. É um erro de omissão ao desconsiderar as linhas de força que passam por todos os objetos, para não afetar a estrutura atômica do objeto. É uma perturbação maciça ou aumento maciço de energia vibracional induzida à matriz cristalina do fio de cobre enrolada em torno do núcleo de ferro. Se usássemos fios elétricos de ferro, não haveria necessidade de usar um núcleo de ferro nas bobinas de captação e a eficiência da geração elétrica melhoraria. Da mesma forma, o uso de núcleos de ferro laminado nos coletores enrolados diminui a eficiência do gerador. Esses tetraedros magnéticos idênticos, todos se tocando, vibram uns aos outros como diapasões da bobina do gerador para a bobina do jarro elétrico, quase a velocidade da luz. Todos os fios condutores ou componentes conectados a esta bobina do gerador também vibrarão o ar ao redor dos fios como um efeito de campo de vibrações magnéticas de cristais de vento. Um alicate amperímetro mede essas vibrações como fluxo de corrente. É essa vibração atmosférica, o campo de vento ou cristais de ar, que nossa antena de rádio capta. Este é o mecanismo de propagação de campo eletromagnético ou transmissão de ondas de rádio. É também transmissão sem fio de eletricidade. Pode-se deduzir que as vibrações de corrente contínua nos cabos de uma bateria de carro ou de qualquer bateria são quase idênticas às vibrações que são pulsadas ou intermitentemente ativadas, 60 vezes por segundo, que chamamos de corrente alternada. Não há fluxo de nada nos fios elétricos. É tudo energia, frequência e vibração, disse Tesla. Criado por forças não físicas em torno de um campo magnético, que ele nos disse para estudar por uma década para aprender mais do que toda a história poderia nos ensinar. A bateria Flatline DC
é uma fonte contínua de vibrações originadas de um efeito de eletrólise controlado entre ferro e cobre ou quaisquer duas frequências elementares diferentes. A corrente alternada é carregada de ferro-cobre pulsante 60 vezes por segundo com linhas de força. Tanto a CC quanto a K retificada terão efeitos semelhantes quando aplicadas a qualquer antena ou circuito elétrico. A bateria DC e o ímã giratório AC são tecnicamente a mesma coisa. A eletricidade é vibrações e as vibrações criam formas de onda. A forma da onda senoidal AC exibe 4 fases de eletricidade ou magnetismo. A eletricidade é um efeito vibracional entre duas frequências elementares, mais como diapasões transmitindo energia uns aos outros. Não é uma partícula nem é um fluxo. O efeito vibracional pode pular distâncias curtas entre condutores em um meio condutor ou gás, assim como as ondas de rádio saltam para o rádio. Podemos vê-lo como calor, uma faísca, relâmpago ou fogo. O universo elétrico é um mar de energia como frequências de cristais de luz vibrantes. A pressão vibracional de uma bateria ou de um gerador é o mecanismo de propagação de campo ou o que chamamos de transmissões de rádio. Tesla sabia disso quando tinha um barco controlado por rádio no Madison Square Garden em 1898. Eles inventaram elétrons para explicá-lo. Agora podemos aplicar esta física vibratória da ciência de campo, conforme entendida por Tesla, para criar vários campos magnéticos rotativos dentro de um dispositivo, sejam Water-Joule Cell, geradores de campo rotativo eletrificados, dispositivos de aprimoramento de campo bioelétrico ou mesmo geradores estáticos. Tal dispositivo pode ser uma engenhoca mecânica para produzir prima matéria etérea. É prima matéria que Tesla transmitiu através da Terra como eletricidade sem fio com potencial quase ilimitado. Sempre há mais. Ferro e cobre são os dois metais encontrados nas baterias de Bagdá. O ferro, em termos alquímicos, é orgânico e levará quase qualquer tensão de uma fonte CC em seu uso. O ferro não é tão dependente dos harmônicos das vibrações DC que vibram sua matriz cristalina. O ferro usado em um dispositivo de geração de campo, como anéis, placas, bobinas, por exemplo, irradiará vibrações de força vital com a maioria das fontes de corrente contínua. A prata, sendo um cristal da Terra, requer que a fonte DC seja um harmônico de suas próprias frequências feitas na Terra. O uso de corrente alternada retificada em CC ainda é feito com cobre e ferro como metais principais. As vibrações AC têm frequências de ferro e cobre na aplicação da eletricidade vibracional que melhora a vida quando usadas direta ou indiretamente no dispositivo de cura. Agora que temos uma compreensão da física da criação da eletricidade, podemos olhar para a polarização das vibrações elétricas. O efeito do campo magnético rotativo, Tesla que disse ser vital e em todos os objetos para existir, é estruturado com 2 polaridades, norte e sul ou positivo e negativo. Forças de expansão e compressão que Russell chamou. Essas forças existem como originárias da estrutura de luz polarizada e suas vibrações criam ondas polarizadas vistas como linhas de ferro. Esses 2 efeitos polares distintos podem ser aplicados a uma bobina singularmente sendo eletrificada usando a metodologia proprietária, JOIS, de criar campos de polo mono como um efeito de 2 ou mais células ou baterias como um novo princípio de magnetismo. Efetivamente fazendo uma bateria com 2 terminais negativos ou 2 terminais positivos. Isso nos dá as 4 fases da eletricidade que também foram negligenciadas pela academia. Fazemos isso com ímãs de anel e uma arruela de ferro entre os 2 mesmos polos para criar mais 2 campos polares monomagnéticos como novos conceitos de magnetismo e eletricidade. Uma energia de campo elétrica mono do polo norte aplicada a uma antena de geração de campo dará o efeito de campo de flutuação ou levitação quando aplicada a uma bobina ou similar. Isso é semelhante ao vapor criado na eletrólise pelas vibrações negativas do polo norte que criam o gás flutuante para cima que chamamos de hidrogênio. Também pode ser a fonte de antigravidade que eles não podem ver para encontrar. Polos mono ou IP do mesmo polo trademark com placas neutras é a outra metade ou ciência do campo magnético oculto esotérico que constitui a maior parte do IP-Joule Cell. Implosão ou compressão, também conhecida como fusão a frio em nosso passado recente. Há mais na simples bateria de Bagdá do que aparenta. Blavatsky disse que é aqui que surge a magia para aqueles com olhos para ler escritos esotéricos. Início Eletricidade, Ciência, História, Célula, Silverjoule.